Olá, sejam bem-vindos ao SAI Digital, um sistema de ensino que oferece soluções inovadoras da educação infantil ao pré-vestibular. Eu sou o Glauco, assessor pedagógico aqui do SAI Digital, e é um prazer falar com você nessa jornada BET Online. Com materiais didáticos hiperatualizados, assessoria pedagógica efetiva, tecnologia educacional relevante e avaliação formativa, criamos grandes diferenciais para as escolas que partilham da mesma missão que a nossa. Conheça a solução que carrega no nome a evolução. Visite o nosso stand e fale com os nossos especialistas. Eles estão preparados para atender a sua escola. Muito obrigado e aproveite a jornada! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à jornada BET Educar Online. Que prazer estar aqui e hoje, de maneira muito especial, quero chamar a nossa convidada, professora e educadora Lucélia Seco, que vai trazer o tema Alfabetização e Letramento no Ensino Híbrido. Seja bem-vinda, professora Lucélia. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês. Encontros são sempre importantes e é isso que faz o ser humano, né? A nossa evolução vem desse processo de cooperar, de dividir com outros aquilo que a gente sabe, de aprender com os outros. Então, eu estou aqui hoje para dividir um pouco com vocês essa minha experiência, né? Eu tenho uma vida inteira dentro da educação. Comecei com a minha cachorra, alfabetizando a minha cachorra, porque a escola sempre foi um espaço muito importante para mim, para minha família. E me formei em magistério, porque eu queria realmente isso, né? Então, trabalhei com as crianças pequenas, me formei no tempo em que a gente fazia tudo à mão, não tinha tantos recursos. E me formei em pedagogia, fui me especializando em educação infantil, em pesquisas, como já foi apresentado para vocês. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse novo momento, né? É um aspecto muito interessante porque é um ciclo. Alfabetização e letramento durante o ensino híbrido, né? Uma novidade para nós. Estou me dirigindo agora, assim, basicamente aos professores que trabalham com os pequenos, né? Com Infantil 4, Infantil 5, primeiro e segundo ano, que é esse ciclo da alfabetização, que é um aspecto, né? Da questão de você estar trabalhando com essa aquisição da linguagem, né? Da leitura e da escrita. Então, a alfabetização tem a ver com a aquisição do sistema linguístico. Enquanto o letramento é o uso competente desse sistema dentro de práticas sociais. Eles são complementares, a criança não é alfabetizada e depois letrada, e nem letrada e depois alfabetizada. Na verdade, quando nós falamos desse sistema linguístico, não estamos falando desse momento que a gente vive, da criança estar aprendendo a ler, aprendendo a escrever, porque a criança já faz isso desde o momento que ela nasce, desde o momento em que ela reconhece o espaço que ela está, porque o letramento, ele traz isso, ele traz uma forma, né? Se eu apresentar para vocês um convite, mesmo que ele esteja escrito em inglês, em francês, no que quer que seja, ele tem um desenho, ele tem uma função. Então, você traz dentro da alfabetização e do letramento, essa complementaridade que é você se apropriar da tua língua, né? Então, nós alfabetizamos as crianças em língua portuguesa, por exemplo, ou na língua inglesa, e cada uma tem suas particularidades, porque é essa questão de você poder se apropriar desse sistema. Então, a alfabetização, ela tem um uso individual, é você que faz, você produz, você interage com ele. Então, a leitura e a escrita, no caso da alfabetização, ela é individual. No caso do letramento, ela é social, porque é um uso de como essa escrita, né, essa língua se apresenta na sociedade. Então, quando a criança passa, por exemplo, numa rua que tem placas, numa rua que tem o nome da rua, ou que ela está vendo alguma coisa, uma lixeira, está escrito, tudo isso faz parte de um conjunto de coisas.
né? Então, existe uma forma, o letramento ela é uma produção social, são convenções, por isso que a gente trabalha em gêneros, porque esses gêneros, né, são os que a gente vê nas relações que nós temos. Então, um indivíduo alfabetizado é um indivíduo que domina o sistema, e isso que nós estamos fazendo, né? Nós, professores agora de grupo 4, grupo 5, primeiro, segundo ano, estamos tentando, né, buscando fazer isso, fazer com que a criança se aproprie desse ler e escrever. Então, quando nós falamos da forma, de como isso está se dando nesse momento, a gente tem que pensar, claro, quais são as atividades que estão envolvidas nisso. Quando eu falo em alfabetização, eu estou falando em codificar, né, e decodificar a leitura, a escrita, os números. Então, aí é um processo de codificação e decodificação. No letramento, quais são as atividades que estão envolvidas? Produzir os textos, organizar discurso, interpretar texto, então tudo aquilo que envolve as funções. Por que a gente aprende a ler e escrever? Por que nós ensinamos a ler e escrever? Então, são essas respostas que a gente traz. Então, quando nós temos que trabalhar com esse processo tão complexo, que, como eu disse, não começa quando a criança entra no grupo 4, grupo 5 da educação infantil, ela começa lá bem cedo, porque a criança já recebe o primeiro nome, a primeira coisa que ela recebe escrito é o nome dela, né? Via de regra, na porta da maternidade, do berço, está o seu nome já, né? Porque primeiro você é um genérico, a criança também se vê como uma genérica, né? Muitas vezes ela diz assim, de quem é? Do neném, não é do Francisco, do Rui, é do neném. O neném é algo que simboliza aquilo que ele é. Depois ele vai criando essa identidade, vai criando significados, né, até ele entender que ele é o Rui, né, então dá para mim, dá para o Rui, né, a criança se descobre sendo autora e produtora de cultura, porque a criança também é um registro que ela faz muito importante, né, o brincar e o registro, o desenho, a produção, a linguagem artística, então arte, música, dança, são aspectos fundamentais para que você se torne um bom leitor, né, uma pessoa alfabetizada e, ao mesmo tempo, uma pessoa letrada. Para você poder apreciar uma obra de arte, você precisa compreender o contexto daquele gênero. Muitas vezes as pessoas vão para um museu, fotografam 500 mil coisas e não sabem nem a obra que observaram, porque não observaram a obra. Estavam mais preocupados em colocar suas fotos no Instagram, para dizer eu passei por aqui, eu viajei, eu fiz, do que propriamente você apreciar a obra, ou você identificar algo diferente, ou você estabelecer conexões. Então, quando nós falamos em ensino híbrido, alfabetização e letramento durante o ensino híbrido, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: o que de fato estamos fazendo? Na realidade, estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo ensino remoto, nós estamos fazendo ensino à distância, ou nós estamos fazendo ensino híbrido, né? Porque é muito... Hoje, por termos que ter introduzido muita tecnologia e outros recursos, porque tecnologia não é internet, não é aparelho, não é nada, né? A tecnologia é alguma coisa que você usa para resolver um problema. Um copo. É uma tecnologia usada para conter esse líquido que eu preciso aqui. Não adianta eu ter internet porque ele não resolve isso. Então, a tecnologia ela vai surgindo na humanidade conforme as necessidades que nós temos. No mundo globalizado, no momento em que nós temos que fazer, né, tantos contatos e aprender ao mesmo tempo, né, que isso é um benefício. Vamos pensar na questão da pandemia. Se nós não tivéssemos né, todos globalmente interconectados, as soluções, as respostas seriam muito mais difíceis. Mas, graças a termos pessoas que utilizam de recursos diferentes, né, nós podemos dar respostas mais rápidas. Então, esse ensino que nós estamos propondo hoje,
ele ainda não está bem caracterizado porque nós tivemos que fazer isso de uma forma muito rápida. Então, será que nós estamos fazendo ensino remoto? Será que nós estamos trabalhando com educação à distância? Ou será que nós estamos trabalhando, de fato, com ensino híbrido? O que é o ensino remoto? O ensino remoto é aquele que propõe, que envolve as aulas síncronas, ou seja, o professor está na sala, tem uma câmera e ele está ao mesmo tempo, o aluno que está na casa dele, ou que está dentro da sala, ou que está em qualquer outro lugar do mundo, está conectado com ele, aprendendo, né, ouvindo a mesma aula, a mesma explicação, ou seja, tudo acontecendo no mesmo dia, no mesmo horário, que como seria se ele estivesse numa aula presencial. Então, no ensino remoto, que muitas vezes a escola tem usado, ela faz isso. Então, o professor tem o seu plano, o aluno tem alguma possibilidade para poder tirar dúvidas e ele realiza isso de um modo simultâneo e a avaliação daí normalmente é feita no mesmo momento para garantir direitos, né, as mesmas oportunidades e todos os alunos fazem isso ao mesmo tempo no meio digital, normalmente no meio digital, ou no caso com as crianças menores, as escolas têm encaminhadas avaliações, combinam com os pais um dia em que todos sentam, a professora orienta os exercícios e as crianças realizam. Isso é um ensino remoto, né? O ensino à distância, ele é diferente, ele é o que a gente conhece e mais conhece, porque nós trabalhamos com a ideia de que as aulas são gravadas, então o aluno pode fazer isso no momento em que ele tem disponibilidade, no momento em que ele quer, então o horário dele é ele que monta, ele vai lá na biblioteca dele, da plataforma dele, recolhe, né, os temas que ele tem que trabalhar naquela semana, ele pode agendar ou acessar, mandar perguntas, e a educação, a EAD tem uma particularidade que as avaliações são definidas dentro de um bloco e o aluno vai realizar, ele não vai precisar fazer a avaliação ao mesmo tempo. Então, são trabalhos, são, né, provas mesmo, testes, mas ele pode agendar e programar, normalmente a escola programa o tempo que ele pode fazer. E o ensino híbrido? O ensino híbrido é uma mescla entre o presencial e o ensino que envolve alguma tecnologia, né? O ensino online. Então, ele vai mesclar. Vai mesclar de que forma? Coisas que eu posso fazer, porque, na verdade, o ensino híbrido, ele procura trazer para o aluno o ensino individualizado, ou seja, que ele possa recuperar aquelas informações, que ele possa ver. Então, ele traz uma parte dessa ideia do ensino online, de ter aulas gravadas, e, ao mesmo tempo, uma parte do que a gente tem no ensino presencial, que é esse contato, mas normalmente, para esse ensino híbrido, o que precisa de uma plataforma, né? Normalmente a instituição oferece ou uma plataforma, ou o material impresso, ou por rede social, né? O WhatsApp, os professores têm mandado, mas nesse sentido sempre é necessário um material orientador que dê para o aluno esse roteiro que nós vamos fazer, de que forma nós vamos fazer. Então, no ensino híbrido, você tem essas partes, né? O aluno já teve possibilidade de ter acesso, tem possibilidade de enriquecer a discussão, tem possibilidade de aprofundar no que eles querem. Então, isso é o que caracteriza o ensino híbrido. Ele faz a pesquisa, ele vai buscar outras informações. Independente da escolha do ensino, se for remoto, ou seja, né, síncrono, eu estou aqui, vocês estão ali, nós estamos ao mesmo tempo e a aula se encerra aqui. EAD, onde você tem um bloco e você escolhe o que você vai fazer no teu tempo, no teu espaço, né, dentro daquilo que você se propõe, dentro de um período de tempo, ou o híbrido que envolve esses dois. Qualquer um deles precisa ser inserido uma tecnologia. Qual tecnologia? Não é só a internet, não. Você pode estar trabalhando com o ensino híbrido, por exemplo, utilizando a rádio. Nós vimos já várias reportagens,
né, de professores que usaram rádio para trabalhar com os alunos. TV, livros, né, preparados para isso, apostilas, redes sociais. Alguns professores, em algumas escolas, só conseguem trabalhar por algumas redes sociais. Mas existe esse canal, essa tecnologia que é um canal de aprendizado. E não é novo, gente. Eu posso dizer para vocês que eu, né, quando estudei, as aulas de religião, quando nós tínhamos aula de religião, eu sou de escola pública, mas nós tínhamos, quem quisesse podia participar da aula de religião. A aula de religião ela era pelo rádio, e para nós era uma maravilha, porque nós achávamos aquilo incrível, né? Nós éramos um monte de crianças, né? Desde o pré até, na época, o quarto ano, nós ouvíamos as aulas pelo rádio, com músicas, acompanhávamos as músicas no livro. Bárbara, e agora na página 3 do livro vamos cantar a música, acompanha o professor. Criava essa dinâmica junto ali com eles, com o rádio ali, com as aulas que vinham já preparadas para nós. Então, no ensino híbrido nós vamos a isso. Quais problemas enfrentamos com esse ensino híbrido, e principalmente o ensino não presencial, com a educação infantil e com as crianças das séries iniciais? E nós temos a primeira questão, que é a da autonomia. A criança de 4, 5, 6, 7 anos não tem uma autonomia de lidar com os equipamentos, com os aparelhos, para a finalidade da escola. Então, a criança, eu tenho visto, se você, né, como eu disse, é possível alfabetizar, eu tenho uma criança, um sobrinho neto, é um temporão do meu irmão, mas é quem eu acompanho, e ele está bem nessa fase. Então, eu acompanho e divido com os profissionais, com os professores, com os coordenadores essa angústia, porque a gente diz o que vai acontecer, porque o pai também precisa entender o que vai acontecer. Então, primeiro, a criança não tem essa autonomia para as coisas da escola. Ela sabe jogar, ela sabe achar os arquivos dela, as fotos, as coisas que dizem respeito àquele letramento que foi dado. Tanto que hoje desenhar um ícone é tão importante no mercado quanto você escrever um bom texto. Porque um ícone que retrate e que não seja cópia e que leve você a ter um trabalho autônomo dentro da internet, que é o que a gente chama de ser amigável, ou você deduzir qual é o passo, deduzir o que você tem que apertar. Então, esse é um aspecto importante. A criança, ela aprende, e aprende rápido, só que ela não gosta de repetição. Então, o nosso problema, primeiro, ela não tem autonomia e ela não gosta de repetição. Porque isso, a criança perde o interesse, a criança não gosta de repetir, de repetição das coisas. Então, ela vai buscar, por exemplo, o desenho dela, mas ela vai buscar a sequência dos desenhos, salvo que aquele desenho tenha alguma coisa da fala, alguma coisa engraçada, alguma coisa. Então, às vezes, eles assistem dezenas de vezes o mesmo filme porque eles querem ver uma coisa específica, porque eles têm atenção sobre uma coisa específica. Então, um dos problemas primeiro, a criança não tem autonomia para isso. O tempo de concentração da criança pequena, quem trabalha com criança pequena sabe, né? Nós temos que ir trabalhando as atividades, alternando as atividades a cada 15 minutos, a cada 20 minutos, porque a criança ela não tem essa concentração. E a exposição à tela é pior, porque a exposição à tela causa um cansaço mais cedo. Então, nós temos esse problema também da criança na exposição com a tela. A intimidade, porque da sala de aula, porque quando você está com a criança e com os amigos, está uma baderna, você vai lá e diz assim, pam, pararam, pam, pronto, ele já entra. Na casa não dá para fazer isso. Então, a intimidade, ou você vai dizer, Luciano, senta. Na casa, você perde essa intimidade. A criança perde essa noção do limite, porque ela consegue entender o limite da sala de aula, porque o professor trabalhou com ela desde o início. Quais são as nossas regras, o que nós temos que fazer. Então, essa intimidade que faz com que, perdendo o foco, você consiga fazer voltar, na educação online,
esse processo é mais difícil, então é um problema para nós, né? Esse excesso de exposição. A falta de um ambiente alfabetizador. Quando você entra na sala de aula, você tem os cartazes, você cria referência com relação às letras, todos os dias você lê o alfabeto, você tem o cartaz de aniversário, você tem o calendário, você tem uma série de coisas que dão suporte para as hipóteses da criança. Em casa não acontece, porque muitas vezes a criança está em lugares diferentes, um dia ela está na ponta da mesa, outro dia ela está no quarto, e esse próprio ambiente chama a atenção dos colegas para as outras coisas. Então, muitos professores têm pedido, inclusive, que as crianças tenham uma tela de fundo, para evitar esse tipo de coisa, porque é lógico que entre eu olhar a professora e olhar o meu amigo que tem um brinquedo diferente, um Playmobil, né, ou algo que é igual ao meu, eu vou olhar para aquilo que me interessa, né? O tempo de exposição da tela do computador e a forma como ela é feita. Então, quando você trabalha com a criança na alfabetização, normalmente nós estamos com a criança voltado com um grupo, né? Porque normalmente elas estão sentadas em grupo, olhando no caderno, vendo como é que faz, um olhando para o outro, tendo pista, um diz para o outro, deixa eu ver como é que você fez, me explica aqui, me mostra aqui, eu não estou achando, o meu não está aparecendo. Então, a criança ela está interagindo. No caso da tela, não. Na tela é unidirecional. Então, nós temos esse limitador, até do professor, principalmente do professor. Porque quando as crianças estão sentadas e eu entro e passo entre elas, o que eu vejo? Como é que ele segura o lápis, o que ele está fazendo, como é que ele está, se ele está fazendo sozinho, se ele está independente, se ele está trabalhando junto com o outro. E na tela eu não consigo ver, é um monte de rosto. E quando as crianças vão de fato trabalhar, que é o que me interessa como professora, eles estão olhando para baixo. A interação das crianças não é circular. Então, nós voltamos a ter uma comunicação, né, unilateral, e o professor como protagonista, o professor como centro do processo, que é tudo que os professores nos últimos anos têm buscado não fazer. Mas nessa aula, nesse sistema, você vai precisar que os alunos olhem para você, você vai dar as orientações, eles vão dar as respostas, eles vão se tornar telespectadores. Né? Excesso de estímulo sonoro. Quando eu estou tratando da alfabetização, eu preciso que a criança discrimine esses sons, que reconheça os sons, que faça essas substituições. Como eles estão com o microfone todos abertos na casa, né, você tem o barulho de todos os sons das casas. Do irmão, do cachorro latindo, do caminhão que passou lá fora, de todos eles. Porque você tem isso também no espaço da escola, mas no caso das crianças você tem de todos eles. Esse meu sobrinho, um dia eles estavam falando, né, e a minha cunhada dizendo por que ele não punha o fone de ouvido. Ele disse porque é insuportável, porque é muito barulho. Então, o que acontece? Eles vão pondo o som do professor cada vez mais alto para entender o professor, e isso prejudica, porque o som muito alto deturpa também o reconhecimento do som, dos fonemas. Então, este é um problema que precisa ser administrado. O aluno tem muitos outros estímulos, né? Então, além de você estar ali tentando fazer ele ver, ele tem o irmão que entrou, ou alguma coisa que aconteceu, um barulho diferente na casa, porque ele reconhece, né? Ele conhece os barulhos da casa. Então, nós temos muitas coisas de ordem operacional e temos muitas coisas da ordem, né, didática para fazer. Então, eu já apresentei muitos problemas, né? Então, vamos ver soluções. Tá? Em primeiro lugar, empatia. Buscar entender o momento da criança, da família e da própria escola. Tem escola que pode investir e pôr qualquer coisa que o professor pensar. Tem escola que tem mais limitações e nós temos que otimizar aquilo que nós temos. Nós não precisamos de tudo, não. Nós precisamos de algumas coisas que facilitem o nosso trabalho. E trabalhar com isso da melhor forma. As aulas síncronas, às vezes, podem ser não tão boas quanto o pai e poder escolher o momento que faz. Imagine uma mãe com 3 filhos, com
3 idades diferentes, com 3 programas diferentes, assistindo aula ao mesmo tempo, porque normalmente a mãe tem um na educação infantil, no primeiro ano e outro no terceiro. E eles estão fazendo coisas diferentes ao mesmo tempo. É a mesma coisa que nós, professores, estarmos atuando em salas multisseriadas. Então, não dá. Então, primeiro, empatia, entender e dar atenção diferenciada e específica para cada família, as necessidades deles. Tem mães que continuam trabalhando. Então, elas precisam que a gente tenha algum esquema, algum sistema de apoio que dê para ela condição para identificar aquilo que é grave, né? que é urgente, que você precisa realmente fazer, aquilo que você pode dividir. Buscar construir um ambiente alfabetizador. Então, nós prepararmos, termos sempre um espaço, né? Podemos colocar as letras do alfabeto, trazer cartões, e então precisamos criar um ambiente alfabetizador e um ambiente regular. Explicar para a família como que nós vamos trabalhar, porque isso diminui a expectativa, né? Foco. Escolher, comunicar e trabalhar temas selecionados ou itens selecionados do programa. Por quê? Porque não vai ser possível fazer tudo. Porque existem coisas que você só consegue fazer com o amigo jogando com você. Então, é preciso entender que não vai ser possível fazer tudo, mas então fazer bem o que é possível. Estabelecer, por exemplo, com os pais, nos próximos 15 dias, mandar por escrito. O nosso objetivo é reconhecer a escrita do próprio nome. A criança deve reconhecer a escrita do próprio nome, traçar a escrita do próprio nome a partir de um modelo, de um crachá, de uma folha que já vem escrito, né? Reconhecer o próprio nome entre 2 ou 3 apresentados em conjunto para ele, e identificar a primeira letra do nome. Eu tenho essas 4 coisas para fazer, a mãe vai entender que são essas 4 coisas. Porque, claro, quando eu estou com a criança, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então, é preciso separar isso. Refazer com as crianças os combinados da aula online. Gente, quais eram os combinados? Quem lembra qual era o combinado que a gente tem na sala de aula? Quem agora vai me ajudar a fazer os combinados da aula online? Então, vamos assim, sentar no mesmo lugar. Quando você diz isso, né, lá para os adolescentes, gente, vocês querem estudar, render bastante, escolha um lugar quieto, organizado, né? Então, a regularidade para a criança é importante. Separar e deixar perto aquilo que você vai usar. Senão a criança diz, prof, espera um pouquinho ali que eu vou pegar lá, esqueci meus lápis de cor, estão lá na outra mesa. Então, já dizer para a criança, tem que estar com as coisas organizadas, avisar quando vai no banheiro. Eu vi meu sobrinho, ele desligou e foi para o banheiro. Eu disse, o que você está fazendo? Estou no banheiro. Eu disse, não, você não pode sair durante a aula. Então, esse combinado eles têm que ter também, porque durante a aula não iria levantar e sair, porque talvez a hora que ele levantou é a hora que o professor está explicando a coisa mais importante daquele momento. Esperar a vez para falar, usar os recursos, né? Tem alguns que usam mãozinha, então... Trazer alegria para as crianças, porque essa é a chave, a alegria, a curiosidade, né? Dia maluco, dia do dinossauro, então tem que montar tudo com os grampos de roupa. Dia do cabelo maluco com cor amarela, o dia da roupa amarela, ou do objeto vermelho, que a criança vai ter que ter um objeto, e trabalhar com eles isso. Usar os recursos de casa para alfabetização, né? Nós passamos num ciclo aí que usar os rótulos era um trabalho excelente para alfabetizar, né? Porque era aquela questão do início de entender a importância do letramento, do rótulo. Então, quando eu trago para a criança, amanhã cada um tem que trazer, né, uma coisa do armário, um alimento. Então, você pega, vê os tipos de rótulo, vê o tipo de embalagem, por que normalmente onde as coisas são líquidas, as embalagens são redondas. Passeio letrado pela casa, né? O que é o passeio letrado? A sua tarefa é desenhar, copiar ou fotografar coisas que tenham letras ou números, hoje na cozinha, amanhã no quarto, amanhã... E eu fiz esse exercício, né? Porque desde que eu fui convidada para trabalhar com vocês, eu acho que eu já falei com vocês umas 60 horas,
né? Porque quando você olha e diz, eu quero dividir com essas pessoas que fazem o que eu faço, né? Então você já pensa milhares de coisas, mas eu tenho 30 minutos, então nos 30 minutos a gente vai escolher aquelas coisas que a gente acha que pode dividir. Olhar a geladeira pode ser um portador, tem bilhete lá, tem recado, tem imã dos lugares que a família visitou, então essas coisas todas. Trabalhar com técnicas variadas de leituras, inserir coisas divertidas, uma palavra, então um livrinho, e cada vez que aparece galo, tem que fazer assim. Então, cada vez que aparece macaco, você introduzir coisas divertidas, porque isso traz a criança. Os jogos estruturados, que a gente vai ter que usar, lógico, esse plano, né? Ao invés do que a gente trabalha sempre com a criança no chão, a gente usar o que a gente, né, o nosso plano vertical. Trabalhar diariamente a leitura, a literatura, porque a literatura traz esses 3 eixos, né? A leitura, a escrita e a oralidade. Colaboração entre os professores, fazer essas trocas, esse feedback de coordenação. A equipe pedagógica tem que estar à disposição, tem que ajudar, fazer com que se encontre na escola um canal autêntico para troca entre famílias, das necessidades. E eu diria assim, uma recomendação, se vocês puderem, as escolas puderem, ter um psicopedagogo nesse momento para ajudar os professores a tomar as decisões, os caminhos que precisam. Então, nesses 30 minutos aí, eu espero ter dado para vocês insights, né? Eu fiquei bastante feliz eu preparei as telas, mas eu não sabia que eu não ia passar as telas. E eu fiquei muito feliz, porque eu já participei de muitos congressos, então muitos ficam, é que nem visita museu, aquela que eu falei, né? Fotografa tudo, mas não sabe o que quer e depois aquilo não serve. E quando você ouve, quando você estabelece uma relação com algumas coisas, puxa, eu posso fazer novamente isso, aquilo, resgatar, os combinados da sala, eu posso resgatar aquele modelo que a gente trabalhou muito tempo atrás, né, sobre alfabetização com rótulos, tem muita coisa disponível, muita pesquisa. Então, é muito bom porque cada um constrói a sua história. E ao vocês construírem a sua história, vocês ajudam a construir a história das crianças. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu amo a minha vida. Eu diria assim, hoje é um dia muito feliz para mim, no meio de tudo isso, porque eu consigo falar com os professores. Acho que vocês, professores, são as pessoas que fazem diferença na humanidade, são as pessoas que realmente se dispõem a um caminho muito longo, né? Se nós pensarmos que nós levamos 17 anos para formar um indivíduo, né, até que ele vá para a universidade, escolher a sua área específica, a gente sabe que educar é um projeto longo e é um projeto para os fortes. Então, um bom trabalho para vocês, um bom congresso para vocês e que tudo se resolva, né? Aos poucos, vamos fazer como Jack, dividir e trabalhar um problema por vez e nós venceremos isso tudo com certeza. Tá bom, gente? Um abraço e um beijo para todos vocês, para todas as crianças que vão, né, ter o benefício de estar trabalhando com vocês, porque quem está assistindo é alguém que escolheu ser melhor para os seus alunos. Então, parabéns, um abraço para vocês e bom trabalho. Quantos desafios, não é mesmo, professora Lucélia? Muito obrigado por essa participação. E você que esteve aqui conosco, não se esqueça de visitar o nosso stand virtual e conversar com um dos nossos especialistas. O SAI Digital está pronto para atendê-lo. Até mais! Tchau!